Igreja Metodista apresenta a Palavra de Deus, a fé transformando os nossos corações. Eu quero ler 3 textos nesse início de mensagem, e todos os textos estão em Atos. O primeiro texto é Atos, capítulo 2, verso 43, um texto onde mostra os discípulos vencendo a incredulidade. Eu selecionei esse texto pensando exatamente em algo que acontece na vida de todo cristão. Em algum momento da nossa vida, nós iniciamos a vida cristã justamente vencendo a incredulidade. É o primeiro passo da vida cristã, não é? Quando você passa a crer. O texto fala assim: em toda alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos no meio dos apóstolos. E eu chamei este momento de vencer a incredulidade. Depois eu vou fazer um paralelo com 1 João, você vai perceber a mesma sequência. Todos nós começamos a vida cristã vencendo a incredulidade, nos maravilhando com sinais, nos maravilhando com cura, nos maravilhando com sinais. Esse é redundante, né? Nos maravilhando com maravilha. Né? O crente novo, ele fica extasiado quando ele sabe que Deus curou, quando ele sabe que Deus libertou, e quando começa a acontecer sinais, quando começa a acontecer maravilha. Nesse momento, nós conseguimos vencer a incredulidade e passamos a crer em um Deus que opera, em um Deus que cura, em um Deus que liberta. Mas ao segundo momento na vida de todos os cristãos, que você e eu não só queremos ver maravilhas, nós também queremos pregar. Quando você fica um pouco mais antigo de igreja, você começa eu acho que quando que eu vou pregar, né? Isso aconteceu em Atos 8, versículo 4. Se em Atos 2 eles criam, olha o que eles faziam em Atos 2, 4. Olha o que o texto fala. Mas os que andavam dispersos por toda parte anunciavam a palavra. Você consegue perceber? Uma das vezes que eu preguei esse sermão fora daqui, foi num congresso onde o tema era etapas, e eu preguei essa palavra. Porque a ênfase que eu dei no momento foi que nas etapas do Evangelho, a primeira etapa é da crença, quando eu venço a incredulidade. A segunda etapa é quando eu não só creio, mas eu também começo a pregar. Eu começo a anunciar a palavra. E
via de regra, se não 100% da igreja, mas uma grande maioria de nós temos o desejo de ser pregador. Por quê? Porque é quase que inerente parece que está no DNA do crente, né? Ele crê, depois de um tempo crendo, ele quer pregar, ele quer anunciar, ele quer proclamar. Eu creio que essas duas etapas estão mais ou menos estabelecidas. E o nosso desafio é irmos para a terceira etapa, que é Atos, capítulo 11, verso 26, que é um dos textos mais bonitos das Escrituras Sagradas. Olha o que diz Atos dos Apóstolos, capítulo 11, verso 26. E sucedeu que todo o ano se reuniram naquela igreja, no caso aqui em Antioquia, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados de cristãos. Primeiro, eles criam. Depois, pregavam. Depois se tornaram cristãos. Qual que é a diferença? Porque tem muita gente no nosso meio que é crente em Jesus. Crê. Só está aqui porque crê. Você não sairia da sua casa um domingo às 6 da tarde se você não tivesse crença no seu coração. Mas eu temo que alguns de nós paramos por aí, paramos no crer. E permaneçamos a vida inteira como crentes. É ruim ser crente? Lógico que não. Evidente que não. O justo vive pela sua fé. O justo vive pela sua crença. O problema é que eu não fui chamado apenas para crer. A crença, a fé, é o início de algo. Eu tenho que, depois de crer, eu tenho que proclamar o que eu creio. Eu tenho que me tornar um proclamador da minha fé. Isso na linguagem, na nossa cultura, ficou até mais fácil, né? Quando na minha meninice, na minha fase bem de criança, se referia a nós como os crentes. Ah, o Éder é crente. Percebeu que ninguém mais chama a gente de crente? Por quê? Porque veio o movimento gospel, nós fomos promovidos a evangélicos. Ninguém vai falar, antigamente veio alguém, lá vai um crente. Ninguém fala mais isso. Nós nos tornamos
evangélicos. Qual que é a diferença do crente para o evangélico? O crente crê. O evangélico propaga. Sabe por que a nação brasileira parou de chamar você e eu de crente e nos chama de evangélico? Porque nós passamos a aparecer no Ibope. Nós começamos a ter movimento, por exemplo, como a Marcha para Jesus. Se você pegar, por exemplo, uma feira agropecuária como a de Londrina, por vários anos, dá mais gente num show, entre aspas, gospel, do que num show secular. Aí nós passamos, deixando de ser crente, para ser um povo chamado evangélico. Essa é a mudança de nomenclatura. Crente é o indivíduo que crê. Evangélico é um povo que proclama. A palavra evangelho é proclamação de boa nova. A mesma ideia que eu vou trabalhar aqui, daqui a pouquinho, aparece lá em 1 de João. Se você quiser acompanhar ou só o Data Show, então, 1 de João, capítulo 2, vai aparecer a mesma ideia. Olha 1 de João 2, 12. Filhinhos, escrevo-vos, porque pelo seu nome os seus pecados são perdoados. Que característica, que caracteriza, melhor dizendo, um filhinho, um nenezinho, um recém-nascido? Olha o que João fala: eu vos escrevo, filhinho, porque os vossos pecados são perdoados. O que é importante para o filhinho? Só que ele é perdoado, mais nada. Agora, se ele cresce na fé e ultrapassa a barreira do filhinho e chega a ser jovem, olha o que diz o verso 13. Eu vos escrevi, jovens, porque venceste o maligno. Depois fala, porque a palavra de Deus permanece em vós. Se o filhinho, também, eu vos escrevi, jovem, porque sois fortes. Se o filhinho tem apenas pecado perdoado, o jovem não. O jovem, ele já não peca tanto quanto a criança. Se você e eu, na fé, deixamos na primeira instância de apenas sermos crentes, apenas sermos filhinhos, e passamos a ser jovens, nós já passamos a termos algum tipo de vitória sobre Satanás. Por quê? Porque a palavra de Deus está em nós. Eu não pus o texto aqui por causa de que não é meu objetivo, mas depois eu escrevi: eu vos escrevi paz. E paz é aquele que gera filhos. Eu não sei se eu estou me expressando com clareza. Não sei se eu estou transmitindo aquilo que está no meu coração. É muito bom ser filhinho e ter pecado perdoado. Maravilhoso, querido. É muito bom ser jovem e ter vitória sobre o diabo. Mas o nosso objetivo é sermos pais.
E paz é aquele que gera espiritualmente. Não quero que você levante a mão, não quero que você dê um brado de vitória, não quero que você se manifeste. Mas dê uma olhada na tua vida espiritual. Você é só um crente que crê. Você é só um filhinho que tem pecado perdoado. Ah não, pastor, eu já prego, eu já sou evangélico. Eu já anuncio as boas novas. Um passo além. Não, pastor, eu já sou jovem, porque eu já venci alguns pecados. Maravilha. Mas o nosso objetivo, querido, é nós nos tornarmos cristãos. Nós não podemos ser nem uma nação de crentes, nem uma nação de evangélicos. Nós temos que ser uma nação de cristãos. E agora eu quero dar a ênfase, eu passei meio que batido no texto, eu quero dar a ênfase do texto que eu li. Pode pôr Atos de novo, acho que é o texto seguinte que está aí. Isso. E se reuniu, eu só estou relendo Atos 11, 26. Já foi lido esse texto hoje. Presta muita atenção nesse texto agora, que é a base do que eu quero ministrar essa noite. E sucedeu que todo ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Eu achei que eu tinha destacado o termo ali, ensinaram. Presta muita atenção no que eu tenho para te dizer nessa noite. Sabe o que vai transformar crentes evangélicos em cristãos? O ensino. Cristãos quer dizer pequeninos cristos. Embora aqui dê a impressão de um Cristo grande, um cristão, a ideia do cristão é um mini Cristo. Você pode ser um crente, provador de milagre, você pode ser um crente que experimentou maravilhas na sua vida, mas não ser um mini Jesus. Porque cristão fala de caráter transformado à semelhança do teu Senhor. E sabe quando que o nosso caráter é transformado à semelhança do nosso Senhor? Quando nós nos submetemos ao ensino. O texto-chave aqui é ensinaram muita gente. O resultado do ensino é transformação de caráter. Eu sei que não é a única forma, querido. Estou consciente disso. Mas se você é crente só de culto de domingo à noite e não participa da escola dominical, você é um bom crente, mas não é cristão. Por quê, pastor? Porque o cristão é consequência do ensino.
Eu sei que tem outras formas de você aprender. Sei que a escola dominical não é a única forma de se aprender. Mas se a forma básica de aprendizado que nós temos, que a escola bíblica, não faz parte da tua agenda, meu amado, você pode ser um ótimo crente, pode até ser um ótimo evangélico. Mas desculpa, querido. Cristão você não é. Porque o cristão é aquele que se expõe ao ensino. O texto fala, sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. E como resultado, eu estou inferindo, estou esticando o texto, estou ampliando o texto. E como resultado, estou interpretando o texto. Pode discordar, é evidente. Mas como resultado do ensino, se tornaram cristãos. Sabe qual que é o problema? Nós amamos pregação, mas não amamos sermos ensinados. Não vou pedir para que ninguém levante a mão, para que ninguém se manifeste, mas é muito simples. Eu não estou acusando ninguém, gosto disso. Mas quantos de nós estamos lendo um bom livro cristão agora? Se eu perguntar para você agora o título e o autor que você está lendo. Porque se você não está aprendendo nada, você vai continuar sendo crente a vida inteira. Talvez até evangélico. Mas se você não está se expondo ao ensino, você não vai ser cristão, querido. Porque pequeninos Cristo é alguém ensinável. Qual que é a diferença básica do alfabetizado para o analfabeto? Vamos ser bem simplistas. Ah, pastor, eu tenho o 3º grau. Outro dia eu recebi um zap, achei até legal. Né? E olha que eu sou um pouco disso. E o zap dizia mais ou menos o seguinte, ó, estude. Porque até queimadura tem 3º grau. Eu falei, verdade, né? Então estude, né? Até queimadura tem 3º grau. Não, pastor, eu sou alfabetizado. Ótimo. Sabe qual é a característica do alfabetizado? Sabe ler e escrever. Se você não está lendo nada e escrevendo nada, na prática, tem diferença nenhuma entre você e o analfabeto. Tem que mentir. Alguns de nós, querido, passamos um ano todo, não lemos um livro cristão que nos edifique. Aí continuamos sendo crente. Lógico que cremos. Escutamos sermões de fé. Crescemos em fé. Mas não temos caráter transformado. Porque o nosso caráter não é transformado por fé. Nosso caráter é transformado pelo ensino. E ensino, querido, é resultado de disciplina. Ensino é resultado de escola dominical. A nossa igreja é uma igreja com bom índice de escola dominical. Mesmo assim, não dá 40%. Querido. Nós não temos aqui 40%, 60% de nós aqui não participamos da escola bíblica dominical. Sabe por quê? Continuaremos a ser os crentes ou evangélicos. Nunca seremos chamados cristãos.
só apareceremos em noticiário. E o Diego falou sobre isso, foi isso que me motivou a pregar. Nós somos quase 30% da população que professa a fé protestante. Só que não cai o índice de criminalidade. Interessante, né? Sabe por quê? Porque mesmo sendo, nós mudamos a celebração, mas não nos expomos ao ensino. Gostaria de incentivar você a sair daqui, procurar um bom livro e decidir, esse ano eu não vou ser apenas crente, eu não vou vencer apenas a incredulidade, eu não vou vencer apenas a inoperância e pregar o evangelho, eu vou vencer a esterilidade, eu vou me tornar um pequenino Cristo. Como pastor, eu vou me expor ao ensino como a igreja de Antioquia fez. É muito gostoso celebrar a vitória do pecado perdoado, é muito gostoso proclamar o evangelho, mas a minha pergunta para mim e para você é esta noite. Você quer continuar a ser crente? Apenas crente? Você quer continuar a ser apenas evangélico? Ou arde no teu coração um desejo de se expor à profundidade de Deus e se tornar alguém que caminhe um pouco além? Eu vou continuar essa palavra. Vou pedir para o Ministério Louvor subir até o altar. Não, vamos cantar aquela canção que foi cantada aqui hoje, leva-me além, é isso? Foi cantada aqui hoje. Né? Vamos cantar essa canção. Você canta essa canção apenas uma vez, tá? Porque eu quero voltar a pregar. Eu quero que você cante essa canção, pedindo, Deus, eu não quero viver a mediocridade, apenas de quem crê. Eu não quero viver a mediocridade, apenas de quem prega. Eu quero me expor ao ensino. Eu quero mergulhar em águas profundas, eu quero ir além. Sabe, querido? Sabe qual é o nosso erro? É que nós nos comparamos sempre com gente pior que nós. Se eu for me comparar com os pastores que eu vejo na mídia, que roubam, que furtam, eu vou me sentir um herói. Quando se eu for me comparar a Jesus Cristo, que é o meu modelo de cristão, eu vou perceber, eu preciso ir além. Eu posso contar para você 500 pataquadas de pastor que estão fazendo palhaçada com o seu rebanho. O pastor Éder é ótimo. Nosso referencial for péssimo, eu me torno bom. Se o referencial é Jesus, eu tenho muito que melhorar. Eu tenho que sonhar em caminhar em Deus. Nós temos que sonhar em ir além. Tem uma expressão que eu uso sempre. Eu sou muito agradecido por tudo que tenho. Porém, pouco satisfeito. Não tem uma área da minha vida que eu posso contar, que eu posso me dar por satisfeito. Tem muitas áreas. E eu, particularmente, por causa da minha história, por causa dos meus limites, por causa das barreiras que eu tinha que vencer,
Eu sou muito grato por muito que aconteceu comigo. Mas eu reconheço que nós precisamos avançar. É bom ser crente. Não dá para menosprezar isso. Ninguém está menosprezando isso. Só não podemos parar nisso. É maravilhoso pregar, querido. É maravilhoso. Só não podemos parar nisso. Abra a sua Bíblia no livro de Jó. Jó é um personagem que tem muita coisa boa e muita coisa ruim. E aqui é um texto que tem, é um texto também que tem, dá para tirar muita coisa boa e muita coisa ruim de Jó 1,5. Já usei muito esse texto na minha vida pessoal. Assim como usei crônicas para dar oferta em tempo, já usei esse texto, eu e a Dinaí muitas vezes, para dar oferta pensando nos nossos filhos. Mas hoje, olhando para esse texto, especialmente, eu até marquei a data aqui, dia 16 de fevereiro de 2013. Foi o dia que Deus me deu essa palavra. Que eu pedi perdão pela maneira errada como eu tinha usado esse texto. Deve ter na transparência o texto aí. O texto diz assim: sucedia, pois, que, decorrido o turno de dias do seu banquete, enviava a Jó e o santificava. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo números de todos eles, seus filhos. Porque dizia Jó, olha o que Jó dizia: talvez pecaram os meus filhos e amaldiçoaram a Deus no seu coração. E assim Jó fazia continuamente. O que Jó fazia? Jó ofertava preventivamente. Pode ser que os meus filhos tenham pecado. Então, por garantia, eu vou ofertar. Porque é mais fácil eu ofertar pelos meus filhos do que sentar com eles e ensinar eles a verdade. Eu sei que a maioria de vocês sabe de cor. Jó 42:10. Né, que Deus mudou a sorte de Jó quando Jó orava pelos seus inimigos, seus amigos. Mas dê uma lida lá em Jó 42:11. Olha lá o que diz Jó 42:11. Então vieram a ele, a Jó, todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dois conheceram, e comeram pão com ele em casa, e se condoeram dele, e o consolaram, assim de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro e um pendente de ouro. Eu quero que você frise bem: e comeram com ele pão em sua casa. É muito mais fácil eu ir lá e ofertar pelos meus filhos do que comer pão com ele na minha casa. É muito mais fácil eu pagar
do que fazer com alguém. É muito mais fácil eu fazer o que Jó fez com os filhos. Quero perguntar a mim e a você esta noite. Você está disposto a abrir tua casa? No mês de abril, nós vamos ter um encontro agora, depois do carnaval, por líderes de célula. E no mês de abril nós vamos mobilizar toda a igreja num projeto chamado Lar de Casa de Paz. Onde você vai ser desafiado a entrar na casa de pessoas e levar uma palavra de paz. Ah, pastor, eu tenho vergonha. Ah, pastor, não me envolva nisso. Às vezes, querido, nós queremos fazer igual o Jó. Pagamos desde que eu não preciso me envolver. Quanto custa, pastor? Desde que eu não vá. Eu pago. Jó pagava pelos seus filhos. Cristianismo, querido, preste bem atenção nisso. Envolve basicamente duas coisas. Um coração ensinável. Foi o que eu falei no começo. E disponibilidade para relacionamento. Jó só aprendeu isso no capítulo 42. Antes ele pagava para fazer. Para ser crente, você não precisa se relacionar com ninguém. Para ser evangélico também não. Para ser cristão, você tem que se relacionar com o perdido. A partir do prisma de que ele é salvo pelo poder da cruz. O cristão é aquele que está disposto a se relacionar com o mundo a fim de, através do relacionamento, trazer essa pessoa para o Evangelho. Se não, querido, voltemos a ser igreja de crente. Voltemos a ser igreja de evangélicos. Não tem nada errado com isso. Só não podemos achar que somos uma igreja de pequeninos cristos. Guarde bem essa palavra, meu querido. Coração ensinável e disposição para relacionamento com o mundo pelo qual Jesus morreu na cruz. Nós teríamos pelo menos uns 4 ou 5 textos para ler, e eu vou parar o sermão por aqui. Eu vou encerrar talvez em 5 minutos no máximo. Mas eu quero... Jesus, quando morreu, um pouquinho antes da sua morte, na oração sacerdotal, se não me engano, em João 17, ele fez um pedido ao Pai. Acho que é João 17,
Está na referência, até do Dr. Souza deve estar esse texto. Sabe o que ele pediu ao Pai? Ele pediu para que eu e você fosse um. Para que o mundo cresça que ele foi enviado por Deus. Se deve ser achar os textos de João 17, por doutor Souza, eu agradeço. Eu vou encerrar com esse texto. Na oração sacerdotal, Jesus não pediu que a igreja fosse poderosa, que a igreja operasse milagre. Não. Ele pediu que a igreja fosse unida. Ele pediu que nós houvesse unidade, porque é a nossa unidade que vai convencer o mundo do poder do Evangelho. É justamente esse o texto, né? Olha, João 17:23. Olha o pedido de Jesus. E eu, Jesus, neles, e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça e que tu enviaste a mim, e que tens amado a eles como tem amado a mim. Olha o pedido do Pai, o pedido de Jesus ao Pai. Pai, eu peço que eles estejam unidos como eu e ti somos. Queridos, eu não quero caminhar por esse lado, senão eu vou longe. Deus tinha trocentas maneiras de se manifestar. Deus tinha bilhões de maneiras de se manifestar. Se manifestou um Deus trino. Pai, Filho e Espírito Santo. Sabe para quê? Para ensinar a mim e a você andarmos em unidade. Deus poderia se manifestar apenas como Pai. Qual a necessidade de Deus se manifestar em 3 pessoas? Para mostrar a mim e a você a importância da unidade. Deixa eu dizer uma coisa a mim e a você. Dá para ser crente sem ser ensinável. Dá para ser evangélico sem ser ensinável. Dá para ser crente sem ter relacionamento com o perdido. Dá para ser evangélico sem relacionamento com o perdido. Também dá para ser crente sem unidade com a igreja. Não dá para ser cristão sem unidade, sem ensinável e sem relacionamento. Sabe qual a diferença do crente para o cristão? A capacidade de ser ensinável. A capacidade de se relacionar com o mundo a partir da salvação. E a capacidade de eu e você, apesar de toda a diferença, estarmos unidos em Cristo Jesus. Senão, vamos ser crentes. Vamos ser evangélicos. Pequeninos Cristo, não. Para ser cristãos, disposição para o ensino. Capacidade de se relacionar com o mundo a partir da salvação.
e se relacionar com o meu irmão a partir do respeito. Eu não quero enveredar por esse lado, né? Ah, pastor, foi uma campanha de milagre aqui, porque se vomitar câncer, aí a igreja lota. Lota 2 dias, 3 dias, 2 meses, mas não cresce. Nós não saímos de 100 e poucos membros em 2000 para 1000 membros agora, porque foi feita campanha de vomitar câncer. Nós não sairemos de 1000 para 2000 fazendo campanha de milagre. Se você quer trabalhar o discipulado com excelência, guarde isso. Coração ensinável, capacidade de se relacionar com o mundo a partir do princípio da salvação. E relacionar-se em unidade com o seu irmão. Eu quero desafiar você a vir para o altar nesse momento. Para que você seja mais do que crente. Não estou desprezando a tua fé, nem a minha. Mais do que evangélico, amo pregar. Mas eu quero encerrar a vida sendo e fazendo pequeninos cristos. Eu não quero ser conhecido como o Éder, o homem de fé, ou o Éder, o grande pregador. Não. Quero que olhem para mim e falem assim: o Éder fez discípulos. O que o Éder fez, o que o Éder sabia, ele ensinou quem estava perto dele a fazer. Uma das coisas que a minha dificuldade física me proporcionou é isso. Nada que eu sei eu retenho comigo. Quem caminha comigo sabe disso. O pouco que eu sei, eu reparto. Quem anda comigo um pouco, sabe fazer o que eu faço. Porque o pouco que eu sei, eu ponho alguém para fazer. E andando comigo, daqui um pouquinho, vai fazer melhor do que eu. Né? Basta ver a Dileia pregar. Prega melhor que eu. Basta ver o Saulo pregar. Basta ver a Adélia pregar. Por quê? Porque nós temos que aprender a repartir o que temos. O que Deus depositou em nós não pode ser manipulado. Nós não podemos criar dependência, se não sermos só crentes, se não sermos só evangélicos. Meus pais, a geração dos meus pais, a geração dos meus avós foram a geração dos crentes. A nossa geração foi chamada para sermos cristãos. Guarde isso, querido. Guarde isso. Ensino, relacionamento e unidade. E quando vamos cantar mais uma vez da canção, que convidar você para vir para o altar pensando nessas 3 coisas: ensino, relacionamento e unidade. Eu quero orar abençoando a minha e a tua vida em nome de Jesus. Agora, Pai, eu quero abençoar. Pai, eu quero abençoar
os meus irmãos. Quero profetizar, Pai, uma semana de conquista, de vitória, para os meus irmãos que ainda estão viajando, Pai. Pai, dê a eles descanso, livra de todo mal, Pai. Pai, e dê a todos nós, Pai, um tempo de graça. É a minha oração. E que o amor infinito de Jeová, o Pai, a graça redentora de Jesus, o Filho, e a comunhão do Espírito Santo seja com você, meu irmão. Faça de você um cristão e uma cristã melhor. E esteja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Vai na paz, em nome de Jesus.